E aí, meus queridos? Eu vou fazer uma revisão de estatística agora, só com exemplos. Aí eu vou te mostrar, num primeiro momento, o que que é média aritmética, o que que é mediana e o que que é moda. Você vai ver que é basicamente trocar todo mundo por um só. A estatística é você analisar dados, eu vou te dar alguns valores, você vai pegar eles, trocar por um só, e esse valor que você vai trocar tem que representar todos os outros. A primeira mais famosa, que mais aparece, é a nossa média aritmética. No meu exemplo, eu tenho 4 números que o exercício me deu: o 10, o 8, o 3 e o 3. Aí esses números pode ser qualquer coisa. Pode ser a altura de uma árvore, pode ser peso, pode ser qualquer coisa, preço de um produto no mercado. No meu exemplo, para ficar mais natural para a gente, que é o que você está mais acostumado, notas de um aluno. O aluno tirou 10, depois tirou 8, aí 3 e 3. Eu quero trocar esses 4 números por um só, usando a média aritmética. Para fazer a média aritmética, a gente simboliza com um X com a barrinha em cima. Você vai abrir uma fração. No numerador, você vai colocar os números que você tem. No caso, 10, 8, 3 e 3. Você vai somar esses números, contar quantos tem. 1, 2, 3, 4. Dividir por 4. Tivesse 20 números ali em cima, você ia somar os 20 e ia dividir por 20. Tivesse 40, você ia somar os 40 números e dividir por 40. Aqui embaixo eu tenho a quantidade de números que aparece aí. Somando em cima, 10 mais 8, 18, mais 6 dá 24. 24 eu vou dividir por 4. A nossa média aritmética é 6. Ou seja, na hora que eu troco esses 4 números por um só, e esse número representa os 4, esse número é o 6. Então, primeira forma, média aritmética, a mais conhecida, de boinha, soma tudo, divide. Tem outras médias, depois eu vou mostrar a média ponderada, que aparece bastante também. Só que as outras médias, geométrica, harmônica, quadrática, é bem mais raro aparecer. Outra forma de trocar todo mundo por um só é usando a mediana. Na mediana, a gente faz um rol primeiro, que é colocar os números em ordem crescente. Depois que eu pegar os números e colocar em ordem crescente, quem tiver no meio vai ser a mediana. Então só não esquece disso. Pega os valores, coloca em ordem crescente e acabou. Primeiro exemplo, no caso aqui é nosso exemplo 2. Eu tenho esses 5 números e eu quero achar a mediana. Para fazer o rol, você vai tirar um número aqui de cima e colocar embaixo. Começa pelo menor, já que eu vou pôr em ordem crescente. O segundo menor é o 2, tira e coloca embaixo. Depois é o 3, tira e coloca embaixo. 4, tira e coloca embaixo. 4, tira e coloca embaixo. Sempre é bom você ir tirando em cima para não esquecer de ninguém. Então, colocou em ordem crescente, o número que está no meio é a nossa mediana. Então, nesse exemplo, nossa mediana MD é o número 3. Aqui ficou de boa porque eu tenho ímpar números, né? Eu tenho 5 números, e aí eu vou ter um que está exatamente no meio. Quando eu tiver par números, 10 números, 20, 100, eu não vou ter um só no meio. Eu vou ter dois valores no meio. Nesse exemplo 3, eu tenho 6 números aí. E aí, vou fazer o rol normal, só que na hora que eu for calcular a mediana, vai ficar um pouquinho diferente. Faz assim. Para não errar, pega o menor número, tira daqui e coloca embaixo. Depois eu tenho o segundo menor número, que é o 4, tira e coloca. Depois é o 5. Depois é o 6, 8 e 9. Então fiz o rol. Coloquei em ordem crescente. Percebe que agora eu não tenho um número do meio? O meio está aqui. Eu tenho dois números que estão no meio. Para você calcular a mediana, quando você tem par termos, você vai pegar os dois que estão no meio, somar eles e dividir por 2. Então você vai fazer a média aritmética dos dois que estão no meio. Nossa mediana MD vai ser a média aritmética dos dois valores que estão no meio. No meu exemplo, 5 e 6. 5 e 6. Deixa eu apagar esse 5 aqui. Você vai somar 5 com 6, dividir por 2, vai dar 5,5. O 5,5 é a nossa mediana. Ou seja, trocando esses 6 números por um só, que os representa, vai ser o número 5,5. Fechou? Quando você tiver muitos números, vai ser impossível você colocar todos em ordem crescente. Tem lá 100 números, 200.
Aí você vai ter que imaginar quem que é o do meio. Se eu tenho 100 números, quem está no meio é o que está na posição 50 e na posição 51. Aí você imagina quem são eles, né? Acha quem são eles e faz a média aritmética. Tudo bem? Terceira forma de trocar todo mundo por um só, essa é a mais fácil, é a moda. A moda vai ser o número ou o elemento que mais aparece. No exemplo 4, eu tenho aqui 3, 4, 3 e 3. O número que mais apareceu aqui foi o 3. Ele apareceu 2 vezes. A nossa moda é o número 3. Ele é o número que mais aparece. No segundo exemplo, no quinto exemplo, eu tenho aqui esses dados, eu quero trocar eles por um só, usando a moda. Eu vou procurar quem mais aparece. Então, o 6, ele apareceu 3 vezes. Eu tenho o 5, que apareceu 3 vezes também. Então, no caso aqui, eu tenho duas modas. Eu tenho dois números que foram os que mais apareceu, que é o 5 e o 6. A gente fala que esses dados, eles são bimodais, então eu tenho duas modas, o 5 e o 6. Se tiver três modas, trimodal. Se tiver quatro ou mais, polimodal. Se todo mundo aparecesse uma vez só, aí você não teria moda. A gente fala que isso aí é amodal. E acabou. Troquei todo mundo por um só, usando a média aritmética, a mediana e a moda. E agora eu vou entrar num segundo item, que é analisar se os valores estão próximos da moda, próximos da média aritmética ou não. Eu botei aqui 3 exemplinhos. O primeiro é o próprio aluno que eu usei lá no exemplo 1, o aluno que tirou 10, 8, 3 e 3. Fiz a média aritmética e deu 6. Coloquei mais 2 alunos para a gente analisar. Eu tenho um segundo aluno que tirou 6, 6, 6, 6. Calculei a média aritmética, 6. Tem um terceiro aluno que tirou 7, 6, 6 e 5. Calculei a média aritmética, deu 6 também. Somei aí os 4 valores, dividi por 4. Deu 6. O que acontece? Às vezes, só com a média aritmética, você não consegue chegar em algumas conclusões. Percebe que esse segundo aluno, ele é realmente um aluno 6? Ele só tira 6 e acabou. Eu tenho esse terceiro aluno, que ele é um aluno próximo de 6. As notas que ele tira são próximas de 6. Tirou um 6, um 5, um 7 e assim vai. Já o primeiro aluno, que é o que eu usei no exemplo, ele não é um aluno 6. Ele é um aluno bom, tirou 10 e 8, depois piorou, tirou 3 e 3. Então, só com a média, se você olha só para ela, você não consegue falar se os valores estão próximos da média ou não. E aí que vai entrar a variância e o desvio padrão. A variância, que é o nosso primeiro item, ele vai indicar para você se os dados que você tem estão próximos ou não da média. Para calcular a variância, eu vou usar o mesmo exemplo lá. O aluno que tirou 10, 8, 6 e 6, cuja a média aritmética a gente calculou, deu 6. Para você calcular a variância, você vai fazer assim. A variância, você vai abrir uma fraçãozinha de novo, pegar os números que você tem, 10, 8, 3 e 3, e fazer assim, ó. Um parêntese só com 8, um parêntese, primeiro número é o 10, né? Um parêntese só com 10, um parêntese só com 8, depois um com 3, por último, outro parêntese com o outro 3 que aparece aí. Ficou bom. Aí, eu quero saber se esses valores estão próximos ou longe da média. Então, eu vou pegar cada número que está aí e subtrair a média. Então, eu tenho 10, eu vou tirar 6. Eu vou pegar o 8 e eu vou tirar a média que eu já calculei, é 6. Vou pegar o 3, tirar a média, que é 6. O outro 3, vou subtrair da média, que é 6 também. E faz sentido, porque se eu estou subtraindo a média, se o valor está próximo da média, vai dar um número pequeno. Se ele está longe da média, vai dar um número grande. Cada parêntese desse, você vai elevar ao quadrado, e aí todo mundo vai ficar positivo. Isso vai ajudar também a não ter valores positivos e negativos, que na hora que eu somo vai cancelar um com o outro. Você vai somar esses valores todos que você tem aí e dividir pela quantidade de parênteses. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 números, tenho 4 parênteses, eu vou dividir por 4. Se tivesse 20 números aí, eu ia fazer tudo isso, dividir por 20 e assim vai. Calculando isso, você vai ter que a variância vai ser
Eu tenho 10 menos 6, 4, eleva ao quadrado, 16. Depois, eu tenho 10 menos 6, 8 menos 6, que é 2. 2 eleva ao quadrado dá 4. Aí, aqui eu tenho 3 menos 6, que dá menos 3, eleva ao quadrado dá mais 9. O outro parêntese é igual, mais 9. Vou somar esses 4 números, dividir por 4. Você vai ter que a variância vai ser 16 mais 4, 20, mais 18, 38. 38 dividido por 4, 19 dividido por 2, que dá 9,5. A nossa variância aí deu 9,5. Vou analisar aqui. Nosso primeiro aluno, ele tirou média 6, calculei a variância, deu 9,5. Dá para ir de cabeça nas outras agora, né? Segundo aluno, ele tirou 6, 6, 6, 6, 6. Média aritmética, 6. Se eu pego esse 6, subtrai a média aritmética, dá 0. Esse 6 menos a média aritmética dá 0. Então fica 0 mais 0 mais 0 mais 0. Eleva ao quadrado, 0. Soma tudo, 0. Divide por 4, 0 de novo. Então tem um aluno com média aritmética 6 e variância 0. O terceiro aluno, dá para ir de cabeça também, né? 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. 7 menos 6 dá 1, eleva ao quadrado 1. 5 menos 6 dá menos 1, eleva ao quadrado 1 também. 1 mais 1 dá 2. Divide por 4 dá 0,5. Quando você olha aqui, você consegue tirar mais conclusões olhando só a média aritmética e a variância. Primeiro aluno, ele tem média 6, mas com uma variância grande. Quer dizer, a média é 6, só que os números estão longe da média. Depois, segundo aluno, média aritmética 6, variância 0. Ou seja, os valores estão variando nada em relação à média. Eles estão todos em cima da média. E o último aluno tirou 6, variância 0,5. Quer dizer que os valores estão próximos da média aritmética. A gente fala que a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Quando eu pego esse número e subtraio a média aritmética, é o que eu fiz aqui, eu tenho um desvio. O meu desvio aqui foi 4. Quando eu levo ao quadrado, eu tenho o quadrado do desvio. Aí eu fiz aqui quadrado do desvio, aqui também, aqui também. Eu somei os 4, dividi por 4. Eu fiz a média aritmética dos quadrados dos desvios. Fechou? Só que a variância, ela é só um valor que vai te falar se os valores estão próximos da média ou não. Quem vai te dar um número mais exato e melhor para você entender vai ser o nosso último item, que é o desvio padrão, e ele é feito a partir da variância. Na verdade, a variância é só para você chegar no desvio padrão. O desvio padrão vai ser mais útil para a gente analisar. E aí, o nosso desvio padrão, está na outra folhinha, é a variância na proporção correta. Para eu chegar no desvio padrão, eu só vou tirar a raiz quadrada do que eu encontrei na variância. No exemplo 7, eu vou calcular o desvio padrão. Daquele exemplo que eu fiz lá, que a variância deu 9,5, para eu calcular o desvio padrão, é só eu tirar a raiz quadrada daquela variância, que vai dar aproximadamente 3,1. Vou voltar para a nossa notinha 1. Esse aluno está com média 6, variância 9,5, desvio padrão aproximadamente 3,1. Aí agora sim, esse 3,1 é mais ou menos quanto está variando, né? É a média do que está variando. Se você olhar aqui, a nossa média aritmética desse exemplo é 6, e os números estão mais ou menos 3 para lá e 3 para cá. Então, eles estão desviando mais ou menos 3 em relação à média aritmética. Então, o desvio padrão é a variância na proporção correta. A variância é só um número. Se for grande, é que está longe. Se for pequeno, é porque está perto. Agora, o desvio padrão é a proporção correta. Os valores estão variando aí mais ou menos 3 para cima, 3 para baixo. Você vai no segundo exemplo, raiz quadrada de 0 é 0.
Então, está desviando o zero em relação à média aritmética. E no último, você faz a raiz quadrada aí de 0,5, dá aproximadamente 0,7. Em relação à média, que é 6, os números estão mais ou menos 0,7 para lá, 0,7 para cá. Então, só resumindo, se eu quero trocar todo mundo por um só, eu tenho uma média aritmética, a mediana e a moda. Eu pego todos e troco por um só, e esse número vai representar eles. A variância e o desvio padrão vai falar se os valores estão próximos da média ou longe da média aritmética. E para terminar, eu vou mostrar uma outra média que chama média ponderada, que ela é basicamente, ela é exatamente a média aritmética. A gente tem outras médias, tem a média geométrica, tem a média harmônica, média quadrática, só que elas aparecem bem pouco. Agora, a média ponderada aparece bastante. Eu vou te mostrar que ela é exatamente a média aritmética. A média ponderada, eu vou ter pesos nos números. Peguei um exemplinho. Vamos pensar de novo em notas de um aluno. Tirou 10, 6 e 2. Só que agora, cada nota tem um peso. E esse peso é a quantidade de vezes que cada número vai aparecer. Na hora que eu falo que um aluno tirou 6 na prova e a prova tem peso 2, é como se ele fizesse a prova duas vezes e nas duas ele tirou 6. Na hora que eu falo que ele tirou 2 e a prova tem peso 3, é como se ele fizesse a prova 3 vezes e nas 3 ele tirou 2. Então, peso é a quantidade de vezes que o número aparece, e isso aí é só uma média aritmética. É uma média aritmética, acabou. Para eu calcular a média ponderada desses números, eu vou abrir uma fração de novo, já que é uma média aritmética. O número 10 apareceu uma vez, você vai colocar o 10 uma vez. O número 6 tem peso 2, então o número 6 aparece duas vezes. O número 2 tem peso 3, então a nota 2 aparece 3 vezes. Eu vou somar todos os valores, contar quantos tem. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Divido por 6. Se tivesse 10, eu ia dividir por 10. Fazendo a continha. 10 mais 6 mais 6 mais 2 mais 2 mais 2 dá 22 mais 6 dá 28. E 28 dividido por 6 dá aproximadamente 4,7. Trocando aqueles valores por um só, que vai representar eles, esse valor é o 4,7. E aí percebe que, somando os pesos, você vai ter o denominador aqui. Até porque, se o peso é a quantidade de vezes que cada número aparece, na hora que eu somo eles, eu vou ter a quantidade de números que tem lá em cima. Fechou? Então, olha a média ponderada como uma média aritmética. Só que os pesos, eles vão te falar quantas vezes cada número aparece. Fechou?